Bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio, eu sou o Fábio Patrício e esse é o Debate em Família de hoje, 27 de maio de 2020. Já estamos em junho praticamente, né? Já faltam aí 4 dias. Então vamos lá, né? Mais um dia, quarta-feira, 27 de maio, 9h05 da manhã, nós aqui ao vivo na Super Rádio AM 1150. E você sabe que você participa do nosso programa pelo 999948117, é o WhatsApp da Super Rádio, 11 São Paulo, 999948117, ou pela nossa live no Facebook, facebook.com/debate em família, facebook.com/debate em família. Acompanhe lá a nossa live direto aqui do estúdio da Super Rádio. E agora você tem mais uma opção aí para seguir o Debate em Família, que é no YouTube, youtube.com/debate em família, youtube.com/debate em família. Entra lá no YouTube do Debate em Família, se inscreva e ative o sininho lá para você ser avisado quando a gente postar novos vídeos, né? Vamos começar a movimentar o YouTube também, então apareça por lá. E do outro lado da linha, como sempre, em tempos de isolamento, Luiz Carlos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes aí da Super Rádio. Prazer enorme estar com todos aí. Saber que vocês estão aí na ponta da linha, prontos para debater conosco aqui os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. O destaque de hoje é a expectativa do que fará o governador hoje, o que falará o governador hoje em relação à pandemia, né, que o mundo vive, e em relação à quarentena que termina, obviamente, no dia 31 de maio, né? E fará a partir de junho o governador de São Paulo, João Dória Júnior. E hoje às 12h30 vai estar realmente explicando ou apresentando um plano, finalmente um plano para a saída dessa pandemia. Segundo aquilo que nós apuramos, essa coisa vai se estender, até falei ontem sobre alguns detalhes, isso vai se estender até julho, né? Vai se liberando aos poucos, né? Até julho ainda vamos ter parte dessa pandemia, de alguma forma, essa coisa desse isolamento social que nós vivemos, né? A chamada quarentena, que já passou de quarentena há muito tempo, nós vamos ainda viver durante algum tempo, porque vão ser liberados aquelas cidades que têm realmente condições de ser liberadas, né? Vamos ver se São Paulo está dentre elas, né? Para que a gente possa voltar ao nosso dia a dia. De qualquer maneira, o que a gente pode dizer ao governador e dizer a você, de uma forma geral, é que está intransitável o trânsito de São Paulo. O trânsito de São Paulo está realmente muito carregado. Não sei como foi hoje, Fábio, a sua vinda, apesar de ser um pouquinho mais tarde, né? Mas não sei como estava o metrô hoje. Mas o que a gente está vendo é que o metrô, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, está lotado. Na hora que eu vim, no horário que eu vim, estava tranquilo. Tinha gente, lógico, né? Tem, mas mais tranquilo. Você tem um volume menor de pessoas. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, Luiz Carlos? Em dias normais, no horário que eu venho, o metrô tá lotado, né? Lotado é sardinha em lata mesmo. Mesmo no horário que eu venho, imagino mais cedo, né? Como deve ser. Mas muita gente. Agora, em tempos de pandemia, a gente viu no começo, né, o metrô muito vazio, realmente. No segundo mês de isolamento, já aumentou um pouco o número de pessoas. Hoje já tem mais pessoas do que tinham anteriormente, mas ainda você circula normalmente dentro do vagão se você quiser, tá? Então, e hoje, especialmente hoje, estava um pouco mais vazio do que estava ontem. Então, depende do dia, realmente isso acontece toda semana, inclusive até em dias normais, né? Como acontecia anterior a essa pandemia. Tem dias que está um pouquinho mais tranquilo o metrô, mas antes da pandemia, cheio todos os dias, óbvio, né? Agora está aumentando realmente o fluxo de pessoas no metrô. Hoje, especificamente, como eu já disse, um pouco menos, mas bastante gente utilizando o transporte público, sim. Eu imagino como estão os ônibus, né? Tem muita gente aí colocando que em horário de pico, né? O horário que o pessoal mais costuma sair aí às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã,
os ônibus lotados, né? Principalmente os ônibus que vêm de regiões mais periféricas aí. Então, é para se analisar bem, né? Então, essa expectativa é grande realmente e vamos ver o que o governador vai falar hoje sobre tudo isso. O Miro Mota está dizendo aqui que o governador vai dar coletiva hoje às 12 horas, foi o que eu disse, entre 12 e 12h30, o programa do governador entra no ar. Geralmente é 12h30, viu, Luiz? É 12h30. Eu já recebi aqui do Palácio exatamente às 12h30. Edson Reis está assistindo aqui conosco, a Railda Ribeiro diz que está muito frio no Butantã, amanheceu 9 graus. O Miro Mota está dizendo que vai aí o primeiro áudio da sexta-feira. Na sexta passada ficaram me devendo o meu áudio, né? Está dizendo aqui. A Rosário Reguante está conosco aqui. Bom dia, amigos do Debate em Família. Márcia Forte, do lado de Diadema, está aqui conosco, né? Parece que vamos até julho. Ela está dizendo que a pandemia vai ter muito mais, né? Mas a quarentena vai até julho. Né? Não sei, O Miro Mota está perguntando aqui também se o Dr. Wagner não irá participar hoje. Nós suspendemos o Dr. Wagner. O Dr. Wagner não vai falar hoje até as 9h10. Depois das 9h10 ele fala, viu, Miro? Já são 9h10. Ele vai entrar no ar aí para ele entra no ar aqui uma série de dúvidas e ações que estão realmente acontecendo aí de uma forma geral. E eu já falei sobre isso, Luiz, eu vou falar de novo, tá? Nós temos um novo canal na internet aí, que nós estamos ativando, que é o youtube.com/debate em família. Já nós vamos começar a fazer a live por lá também, tá? Mas, de qualquer forma, já vão sendo postados os vídeos das lives aqui do programa. Lá já estão sendo postadas, né? E também vai ter vídeo novo aí, né? Fora de horário, que a gente vai postar lá no YouTube. Então, youtube.com/debate em família. Se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho, porque ativando o sininho que tem lá no YouTube, você será avisado de todos os vídeos que a gente postar, tá? Então aí você já vai ficar atento aí, na hora que chegar a notificação no seu celular, é só entrar e participar do vídeo ao vivo, ou se for gravado, assistir o vídeo que está sendo postado lá, como acontece sempre no YouTube. Vai daí, Luiz Carlos. Fabiana Marinha aqui conosco também, Ranier Silva também aqui conosco. O detalhe é o seguinte, a PF cumpre hoje, pela manhã, esse é o que a gente está vendo aí e assistindo de uma forma geral, preparados aí para ver o que vai acontecer nisso tudo. A PF cumpre mandato em inquérito do STF sobre fake news aí, denunciadores de fake news e ataques ao STF, né? Dentre eles, então, o Roberto Jefferson, né? O Luciano Hang, tá? Hang, deputado estadual de São Paulo, e um blogueiro também, alguns blogueiros nessa situação toda. A investigação visa chegar até os financiadores dos fake news por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que tem como alvo o STF e defende as bandeiras não democráticas. Essa é a colocação dele. A liberdade, o que a gente sempre diz aqui é que a liberdade de expressão já tem limites, né? A liberdade de expressão é uma coisa que tem limite. Eu posso aqui, por exemplo, pegar o microfone aqui e falar, dar a impressão que eu quero, que eu acho interessante. Determinar essa investigação, inclusive, uma outra determinação do ministro foi quando saiu o Moro, a manutenção dos policiais aí, federais que participavam dessa investigação. Ele não deixou margem para que se trocasse os investigadores, porque, obviamente, isso tem um objetivo, né, de atingir um grupo que vem, de alguma maneira, criando aí uma defesa clara da presidência da República e de sua família. Então, são 29 mandatos de busca e apreensão sem determinação de prisão. O que é mais interessante é que não houve a determinação de prisão, né? E aí, quem está envolvido nisso, pelo menos assim, que a gente já tem os nomes apurados aqui, é o Douglas Garcia, que é deputado do PSL aqui por São Paulo, o Alan dos Santos, aquele blogueiro que é muito próximo do Eduardo Bolsonaro, um blogueiro realmente bastante aguerrido, e coloca uma série de coisas. Sarah Winter, aquela blogueira, e o nome da Sarah Winter não é Sarah Winter, né? Esse é o nome de guerra dela. Ela realmente é uma blogueira muito atuante, defende muito claramente, e está nesse rol aí, segundo essa investigação. Roberto Jefferson, todo mundo conhece o Roberto Jefferson, né? É realmente alguém da política e que teve situações muito complicadas, né, dentro da política, praticamente dono de um partido,
né? Esse é o detalhe. E empresários que tiveram suas contas bancárias, inclusive, investigadas. Estão aí com as suas contas bancárias bloqueadas, exatamente para isso que o Luciano Hang, que eu acabei de falar agora, Edgar Polona, tem mais dois aí, e a gente, durante o programa, a gente pode até dar o nome dele. E outra investigação, que também foi solicitada aí, está correndo junto com essa, que foi solicitada pela PGR, é quem está financiando as manifestações que acontecem em Brasília. Quem é que financia tudo aquilo lá? Lembra do Pombo Mortadela, do PT? Né? Que o pessoal falava que realmente o pessoal ia lá e ganhava R$ 30 do Pombo Mortadela nas manifestações petistas. Então, hoje tem alguém financiando essas manifestações de Brasília, é o que pensa a PGR. Né? Aqui não há uma declaração minha. É o que pensa a PGR, que está sendo investigado pela Polícia Federal, também da mesma forma. Ali não tem que pôr com mortadela, tá certo? Ali o financiamento é um outro tipo. Talvez aquelas pessoas que estão ali não estão recebendo pão com mortadela, mas faixas, tudo aquela transporte, manutenção de tudo aquilo é realmente alguém está financiando, né? E conosco aqui também a Fátima Palhas, né? A Railda Ribeiro está correndo um pouco, um pouco voz do Luiz Carlos. Não sei, ela quer dizer que deve estar falhando um pouco a minha voz aí, em algum momento, né? A gente está realmente aqui buscando exatamente, vamos ver com o doutor Wagner, assim que ele chegar aqui Já está no ar. Já está aí. Né? Já está no ar. Estava esperando você concluir o pensamento aí. Feitas, Fábio, exatamente que isto, ou seja, essa busca é inconstitucional, né? E a gente queria saber do Dr. Wagner exatamente isso, né? O que isso vai dar, Dr. Wagner, do ponto de vista jurídico, né? É inconstitucional? Isso você está falando só Luiz Carlos, isso você está falando só para deixar claro que o Dr. Wagner pegou o bonde andando aí, né? Que a gente entrou em contato com ele um pouquinho depois hoje. Você está falando em relação à operação da Polícia Federal de hoje, não é isso? Dos financiadores de fake news e ataques ao STF. Isso, né? Relacionado a fake news. Está visando realmente o Douglas Garcia, que é deputado do PSL por São Paulo, são 29 mandatos. No Brasil inteiro. O Alan dos Santos, que é blogueiro, a Star Winter, também é uma blogueira, né? O Roberto Jefferson, né? E empresários que tiveram suas contas bancárias, inclusive, investigados, que é o Luciano Hang, Edgar Polona e tantos outros, e mais dois investigados aí nessa situação toda. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos lá. Ouviu bem aí? Vamos lá. Então, esse caso aí, a Polícia Federal cumpre 29 mandatos em inquérito do STF sobre a fake news. Esses 29 mandatos é só de busca e apreensão, não é para prender ninguém. É uma fase que está de investigação. E para fazer essa busca e apreensão, a Polícia Federal necessita de uma ordem judicial, né? Entendeu? Então, esses mandatos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Entende? Então, a Polícia Federal está na rua fazendo essa operação. Agora, até agora, não há ilegalidade no que está sendo feito. Agora, precisa ver se existe algo que possa figurar crime, né? Tem financiamento para atingir as autoridades constituídas, porque essas pessoas que estão na rua fazendo essas... é uma anarquia, né? Fazendo ações contra as instituições públicas, contra elas estão agindo se provar a ligação com elas vão ter que responder. Inclusive tem alguns sites também que eles estão investigando. Então, por enquanto, não há nenhuma ilegalidade. Seria ilegalidade se a Polícia Federal estivesse fazendo busca e apreensão, tem uma ordem judicial, né? Então, tem uma ordem judicial, eles não têm que prender ninguém, eles têm que ter acesso nos locais onde forem indicados,
e fazer busca e apreensão para ver se eles encontram elementos que possam atribuir crime para algumas dessas pessoas que estão na mira deles, né? E alguns sites também, né? Tá, e isso é totalmente legal, Dr. Wagner. Legal, Porque tem muita gente falando aí que pode ser inconstitucional, viu, doutor? Tem muita gente falando... que vai sendo feita sem ordem judicial. Tá, então, mas o STF pode acionar isso. Pode acionar por causa que já existe esse inquérito sobre a fake news, já é um inquérito que já vem sendo alimentado há tempo. Agora, realmente, eu não sei se o ministro foi provocado por delegado da Polícia Federal, alguma coisa, que eles expediram os mandados em 5 estados, né, e no Distrito Federal também. E esses 29 mandados foram expedidos dentro do inquérito policial que corre sobre a presidência do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Tem os procuradores federais também estão trabalhando nesse processo, então não é um processo que está correndo ilegalmente, é um inquérito. Inquérito é uma fase investigatória, né? Não é um processo ainda, é um inquérito policial militar, é um inquérito policial que é sobre a presidência também de um delegado federal. Aí, Luiz Carlos. Vai lá, Luiz Carlos. A Bia Kicis e a Carla Zambelli também estão sendo investigadas, são alvos desse inquérito do fake news. O que acontece é que isso é um inquérito, doutor Wagner, que está aí há mais de um ano, lá no STF, né, e a Polícia Federal fazendo todo esse levantamento. Um cuidado que o ministro teve, o Alexandre de Moraes teve, foi não deixar que eliminasse, ou seja, que de alguma forma retirassem esses policiais federais desse inquérito e fossem substituídos por outros depois da saída do Moro, né? Então, isso foi um cuidado que o ministro tomou, porque isso aí, infelizmente, né? E a gente diz infelizmente, porque infelizmente do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista até político, de uma forma geral, porque atinge aquela cúpula do presidente, os filhos, então todos eles. A ideia é exatamente chegar até lá, né? Porque realmente esse é um problema e estão acontecendo aí com muita frequência esse volume de ataques que o STF e tantos outras autoridades recebem desse grupo, né? Então a ideia é exatamente atingir e acabar não vai acabar, mas pelo menos atingir aqueles que estão envolvidos, né, nesse detalhe do fake news. Porque se deixar a coisa depois ninguém cria uma bola de neve, né? Ninguém mais segura. Entende? Então essa situação precisa ser investigada, porque realmente, se tiver uma decisão judicial que realmente está errada, qualquer coisa, existem os meios de recurso, né? Não é no grito que se derruba uma decisão. Ninguém vai ficar dedicado, né? Não quer dizer, se a gente não tiver uma justiça, se não tiver um direito, se acabar fechar as portas da justiça, tudo, então vai ter a justiça vai ser diferente, né? Vai ser com as próprias, vai ser uma justiça de força, da pessoa agir com as próprias mãos, né? Juíza quer dizer, exercício é um exercício ilegal, arbitrário, é um exercício arbitrário com as próprias razões. A pessoa que vai buscar quer despejar o inquilino, vai lá, pega o inquilino, joga para fora na rua não pode. Fazer justiça com as próprias mãos não pode. A justiça tem que ser, e se algum juiz errar, se algum ministro errar, ele tem que responder por aquilo. Por isso que criou e foi aprovado e sancionado pelo próprio presidente da República a lei de abuso de autoridade. Agora, abuso de autoridade não é aquele abuso de autoridade que o presidente Bolsonaro levantou contra o ministro Celso de Mello, porque aquilo não é abuso de autoridade. Aquilo lá é uma reunião, não é privativo, não é um direito privado que estava discutindo, é um direito da população, de todo brasileiro saber
o conteúdo daquela gravação, daquela reunião, porque aquela reunião, ela se refere aos direitos do país, dos direitos do brasileiro, dos direitos das pessoas. E as pessoas têm o direito de saber o que tratou naquela reunião. E por sinal, não tem nenhum caso que poderia, aquela reunião poderia ter um registro de segurança contra da nação. Segurança nacional ou pudesse decretar sigilo, né? Wagner? Bom, vamos ouvir o ouvinte aqui, vamos lá? Rapidinho. A Márcia do Peri aqui coloca aqui: bom dia, amigos, pego o ônibus às 5h10, está super lotado, as pessoas estão até brigando, muito triste, né? Ela coloca aqui. A Edson Inohira de Nagoya coloca lá, tá acompanhando o programa lá de Nagoya, no Japão, e coloca que, segundo a reportagem lá, 3 brasileiros foram testados positivo no Covid-19 e não apresentaram sintomas e se sentem bem, né? Ao desembarcar no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Então eles testaram aí, segundo ele, o que apareceu lá em notícia no Japão, testaram esses 3 brasileiros, né? Testaram positivos, mas não apresentaram nenhum sintoma relacionado ao Covid. E ele coloca aqui: excelente programa para vocês, abraço. Valeu, Edson, obrigado, continue conosco aí. Outra pessoa aqui, vamos lá: bom dia, meninos, o governador, o prefeito tem que pegar firme mesmo por falta de consciência das pessoas. Moro aqui perto da avenida, né, e saio para a caminhada e vejo o ônibus lotado. Passo o segundo mais ou menos e o terceiro logo em seguida bem vazios. Acho que realmente o povo adora aglomeração, ou saem muito atrasados ou não estão nem aí com a pandemia. É o que a visão dela, né? A Irene que coloca aqui, né? Zona Leste de São Paulo, né? Moro próximo ao monotrilho. Mesma rua não depende só do governo, e sim também da consciência das pessoas. É aquilo que a gente fala também, né? A pessoa também tem que tomar cuidado em relação a isso, tem que se prevenir de todas as formas possíveis para evitar uma aglomeração nesse momento, né? E dependendo da situação de hoje, aí a gente vai saber o que vai acontecer nos próximos dias, né? Relacionado ao que o governador vai anunciar ao 12:30 hoje para a gente aí. Vamos lá ouvir o Miro Mota. Bom dia a todos. Dr. Wagner, eu vou ser bem objetivo e claro na minha pergunta com o senhor. O ministro Alexandre de Moraes, pegando o gancho que o senhor disse, confirmou ontem que o ministro da Educação, o ministro 3D, Abraham Weintraub, por que eu digo 3D? Desrespeitoso, dissimulado e simplesmente ele denigre, né, a imagem até do Brasil. São 6 crimes, 2 por infâmia e injúria e 4 envolvidos na segurança nacional, por ofender inclusive o povo indígena. E no primeiro caso da injúria, em relação aos vagabundos do STF, conforme ele mesmo falou. Quero saber o seguinte: isso dá prisão para ele e o que pode acontecer? Por favor. Quadrar. Vamos lá, doutor Wagner. Desses artigos que foi que apura as ameaças de ofensa à corte, que é crime também que ele capturou bem a respeito da Lei de Segurança Nacional. Se isso ficar bem alicerçado na apuração, com certeza dá até prisão preventiva para ele. Entende? Ele está em maus lençóis agora. Realmente, a pessoa foi lá para tratar, ele devia colocar os assuntos da pasta dele, de educação, o que está acontecendo no país, como é que pode funcionar as escolas públicas, como é que pode, se ele tem algum recurso para aquelas crianças que não têm computador, para resolver o problema da educação. Ele não falou nada da educação, ele não falou nada do coisa, ele foi com ofensas. Pô, mas espera um pouquinho, não era nenhuma conversa de botequim, porque às vezes a conversa de botequim tem mais proveito do que aquela. Quer dizer, era só muitos palavrões. Quer dizer, realmente, aquela colocação que ele fez realmente merece uma apuração, porque foi ameaça de ofensa à corte. Nós temos que respeitar
as autoridades, que o dia que faltar esse respeito, entendeu? E a lei de segurança nacional, sim, dá para enquadrar a pessoa. Se enquadrar ele em todos aqueles artigos que foram enquadrados, realmente isso aí vai dar cadeia. Entendeu? É que precisa apuração. Tomara que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apure as coisas certinho, porque o que vai chegar na mão do ministro lá do Alexandre de Moraes é o que eles vão apurar. Porque a apuração, esse inquérito que está apurando no Supremo Tribunal Federal, é um alicerce para fazer uma ação penal. Aí o Ministério Público tem que oferecer a denúncia contra o ministro, né? E realmente isso aí pode dar cadeia, sim. Mas eu acho que ele não está dormindo à noite do que ele fez, da burrada que ele fez, né? Porque também, poxa vida, nós estamos mal representados na educação, né? Aí, doutor Wagner, fala, Luiz Carlos. O detalhe todo é o seguinte: nós somos mal de ministro da educação já faz muito tempo, né, doutor Wagner? Eu acho que nós somos mal de ministro de educação já faz muito tempo. Já foi um break nisso aí, pô. Então, tipo, colocar realmente agora, aquele detalhe, né? É meu amigo, aquele que me defende, aquele que me coloca, aquele que realmente coloca umas coisas aí nas redes sociais a meu respeito, me defende, por que eu vou tirá-lo de lá? Eu acho que já está, inclusive, havendo um movimento para que o Centrão assuma a educação. Já assumiu uma parte da educação, né? Uma parte da Secretaria de Educação já foi assumida, que é aquela que cuida dos livros, né, de toda a literatura, né, que os alunos, de uma forma geral, brasileiros vão consumir. Então, já assumiu lá. O Centrão está querendo derrubar o ministro e o Bolsonaro já está tentando encontrar um outro lugar para colocar o ministro. Entendeu? Porque, realmente, na educação é impossível. Na educação, primeiro, ele não tem educação. Ele é um mal educado. Tudo aquilo que ele fala. Segundo, ele mostra não saber escrever. Né? Onde tem 2 S, ele coloca cedilha. Onde tem cedilha, ele coloca 2 S. Quer dizer, então ele não sabe escrever. Não tem essa facilidade de escrever. Isso é uma coisa notória. Fala não educadamente. Fala sempre abruptamente, sempre criando confusões. Né? Então esse é um problema muito sério. Agora, uma outra pergunta que eu quero lhe fazer nesse bojo aí, doutor Wagner. Deixa eu só colocar um ouvinte aqui no ar, Luiz Carlos, rapidinho, depois você faz aqui. Sim. Vamos lá, rapidinho, vamos lá. E dos desmandos do STF, de soltar quem devia estar preso, né? Tudo quanto é tipo de desmando, não ajudar o presidente a tirar o Brasil do buraco, e dos desmandos em geral do STF. Quem é que cuida? Não se pode fazer nada? Então fica uma justiça sem justiça? Quem que cuida disso? Tá aí a pergunta do ouvinte para o Dr. Wagner. Aí o Luiz Carlos pode fazer também seus comentários. Você já falou muito sobre isso também, né, Luiz Carlos? Inclusive eu tenho uma expressão para esse amigo ouvinte aí da Super Rádio, do Debate em Família. Eu tenho uma expressão que eu uso, que nós hoje vivemos sobre uma ditadura realmente muito séria, né? Que é a ditadura judiciária. O doutor Wagner não gosta muito disso, que a gente fale muito isso não, nem a doutora Cristiane também gosta muito não, entendeu? Luiz Carlos. Mas nós vivemos uma ditadura realmente judiciária, onde ninguém... É assim, doutor Wagner, eu me lembro muito bem, o senhor também, que ninguém sabia quem eram os ministros do STF. Ninguém sabia. Nós sabíamos um caso ou outro, quando, sabe, ele era nomeado, aquela coisa toda. Hoje eles são artistas de televisão. Vai lá, doutor Wagner, vai lá, responda, doutor Wagner. Luiz Carlos, o problema é o seguinte: se nós tivéssemos um governo inteligente, um governo culto, cabe impeachment também para os ministros do Supremo Tribunal, tem os caminhos certos para agir. Mas como que um presidente que não tem credibilidade pode pedir um impeachment de um ministro do Supremo? Quer dizer, realmente, a falta de competência para dirigir esse país, porque tem leis para guerrear contra qualquer ministro que errar na corte.
Quer dizer, existe legislação, existe impeachment também contra ministros do Supremo. Quer dizer, existe legislação, mas como que nós vamos fazer? Um governo despreparado, que não tem competência. Quer dizer, realmente, a gente não vê nada. Quer dizer, um cara que vai procurar Roberto Jefferson para se proteger, vai procurar o boy lá, né? Vai procurar aquele pessoal do Centrão para se proteger. E ele, na campanha, ele defendeu outra coisa. Que ele ia acabar com o Centrão, que ele ia acabar com o Toma da Cá, que nem o Roberto Cardoso Alves falava, né? Dano que se recebe. E ele está na mesma companhia de dano que se recebe. Agora, realmente, nós precisávamos de um governo competente, culto, com ministros com cultura, e não ter um exemplo que nós temos do ministro da Educação. Qual é o exemplo que ele pode dar para as crianças, para as pessoas que estão estudando, para os estudantes? Realmente, nós estamos mal governados. Nós estamos com um governo mas isso não justifica, doutor Wagner, isso não justifica as atitudes que o STF muitas vezes toma, né, que é o direito dele. Eu não estou discutindo o direito, nem estou discutindo que não se tenha canais para, de alguma forma, se discutir em relação àquilo que foi a determinação dele. Mas, por exemplo, determinar que governador e prefeito é quem vai comandar a saúde desse país é uma coisa que não tem cabimento. Ricardo, Tá certo? Não tem cabimento. Isso aí é uma coisa que deveria ser feita de uma outra forma ou com uma decisão de outra forma. Estou dando só um exemplo. Eu posso dar outro. Agora, ninguém vai conseguir impeachment de ministro do STF, nem esse também é o desejo de ninguém, nem meu, nem de ninguém. Mas não vai colocar, porque isso tem que entrar lá na Câmara e no Senado, e você sabe muito bem o volume de problemas que alguns senadores e deputados têm e de processo lá no STF. Entendeu? Então, é muito difícil, realmente, olha, situação. Qualquer juiz, qualquer ministro, são escravos da lei, eles cumprem a lei, eles estão cumprindo o que está na lei. Agora, cabe ao nosso presidente, ao Congresso Nacional fazer as leis e impor as condições. Agora, eu acho, tem cidades no interior, como me parece que Piritiba Mirim, se não me engano, já abriu as lojas, estão trabalhando, todo mundo organizado, não tem aglomeração na rua, não tem nada. Então, cada localidade tem uma pessoa que tem que tomar conta daquilo. Agora, se o governador extrapolar, se alguém extrapolar, tem medidas para conter isso, né? Doutor Wagner, você está realmente nós precisamos de pessoas do Congresso, na coisa, que saibam fazer legislação. Porque se tivesse uma legislação, o Supremo não ia decidir nada. Porque o governador tem que ter autonomia naquilo que ele está governando também. Você está coberto de razão, mas você simplesmente dizer que isso é uma responsabilidade desse ou daquele, tirando a responsabilidade do governo federal, você deu ao governo federal o que está acontecendo. Ele fala, pô, isso não é problema meu, isso é problema do governador e do prefeito. Não, a responsabilidade hoje, dessa pandemia, é do Ministério da Saúde, ou seja, é federal. É ele que tem que citar. Não, Luiz Carlos. Aí cada um executa aquelas tarefas de acordo com aquilo que o senhor falou muito bem. Cada caso é um caso. Nós analisamos isso ontem aqui, refletimos isso aqui ontem com o André Matarazzo. Cada caso é um caso, cada cidade é uma cidade. Então, você tem que viver isso é um lugar maior. Entendeu? São decisões políticas. Luiz Carlos. Sim. Até onde eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado, tá? Até onde eu entendi, a responsabilidade total não é dos governadores e dos prefeitos. Não foi isso que o STF disse. O STF disse que a última palavra é deles, mas isso então, a decisão, mas isso não significa que o governo federal não pode trabalhar nisso também. Não, o governo federal, ele isentou o governo federal exatamente. Não tem uma isenção do governo federal. Então, o governo federal tem que trabalhar também nisso. A última palavra é do governador. Vem identificando, mas criou-se aí uma confusão, tanto é que o ministro caiu.
Sim, né? mas aí é que está o detalhe. Como a notícia chega às pessoas, é que cria confusão. Porque cada um fala uma coisa diferente. Se você vai no canal de comunicação, né, tá falando uma coisa. Você vai no outro, o outro está Não, dizendo mas a nós mesma estamos notícia falando de uma duas forma. Eu não coisas. Nós estou estamos falando- o colocando debate de isso. família está sempre Deixa falando eu aquilo terminar que de está falar. acontecendo realmente. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu concluir. Aí você vai num outro canal, o outro está falando outra coisa completamente diferente. Por isso que a gente aqui tem a responsabilidade de levar para o ouvinte aquilo que está colocado ali, aquilo que foi colocado ali. Então, assim, dentro, é lógico, daquilo que a gente lê e entende como fundamental. Se isso vai ser cumprido ou não, também cabe às autoridades fiscalizar isso. Agora, a última palavra é do governo e da prefeitura. E aí eu pergunto, o prefeito da cidade não tem mais consciência do que está acontecendo na sua cidade do que o presidente da República? Faz uma intervenção lá. Não tem uma consciência maior do que o presidente da República do que está acontecendo na cidade? Por exemplo, o Dr. Wagner citou Biritiba. O prefeito de Biritiba não tem que ter não tem uma consciência melhor do que o presidente da República relacionado a essa cidade em questão? Ele tem que ter, porque se não tiver, ele está fazendo o que lá? Então, assim, a última palavra, eu acho que tem que ser realmente do executivo daquela região. Mas isso não significa que você tem que tirar o poder do governo federal. Se o poder do governo federal foi retirado, aí tem realmente uma situação equivocada. Né? Mas na minha visão não foi impedido de trabalhar. O federal age para corrigir se tiver alguma coisa errada. Isso aí, Continua? tem que Falar, agir. não? Vai lá, pode falar agora. Então tá bom. Então o detalhe é o seguinte. Um de cada vez todo mundo fala. Vamos lá. Cada vez que o debate é bom por isso. Então, Um vai fala lá. de cada vez. Né? O bom da situação é exatamente essa. Veja bem. Toda vez que o ministro, qualquer ministro, determina uma coisa, ele determina por escrito. Ele não determina falando. Ele não vai lá no Forte Apache falar. Sim, ele escreve. é escrito. Ele escreve. É escrito. Isso? Então é só ler o que ele escreveu. O que ele escreveu é exatamente o que eu falei. Só que eu não estou dizendo, em nenhum momento eu estou dizendo que, até corroborando aquilo que nós já discutimos ontem aqui com o André Matarazzo, de que realmente quem tem condição de definir o que fazer é cada um dos prefeitos da sua cidade, determinado por aquilo que o governador determinou, baseado no governo federal. Esse é o detalhe. Agora, numa decisão do governo federal. Agora, a partir do momento que o Supremo Tribunal diz que a responsabilidade é do governador, nem por isso o Ministério da Saúde deixou de executar a sua tarefa, deixou de fazer a sua tarefa, deixou de colocar as suas relações. E tanta verdade o que nós estamos falando aqui, defendemos, o que o doutor Wagner acabou de dizer, Sim. que nós falamos, não ontem, até ontem foi corroborado pelo André Matarazzo. Falamos na semana passada com o André Matarazzo exatamente isso. E, na minha opinião, em São Paulo houve uma falha muito grande. Porque cada subprefeitura sabe o que cada região está sofrendo e cada região precisa. Tá perfeito. Então nós estamos falando a mesma coisa de forma diferente. Mas isso dentro de um projeto único, dentro de uma determinação única. Tá perfeito. Nós estamos falando a mesma coisa de forma diferente. É isso que eu estou diferente. dizendo, o bom do debate é isso. É isso. Nós falamos a mesma coisa. Porque o que deveria acontecer? O que deveria acontecer, na minha opinião, e o ouvinte tem a opinião dele, a gente ouve sempre o ouvinte aqui, e aí, gente, é o seguinte, para entender, né? Um debate, né, de ideias, você não tem que ter a mesma opinião das pessoas que estão debatendo. Você pode discordar, desde que você discorde respeitosamente, óbvio, e desde que você discuta as opiniões, porque é isso que acontece. É através de um debate, a democracia funciona assim, é através de debates na democracia que você chega a um consenso e você leva uma melhora relacionada ao país. Se ficar só brigando, só discutindo, você não vai chegar em lugar nenhum. Então é por aí. Agora, é o que você falou, você colaborou agora aí. Nós falamos isso com o André Matarazzo também. Ora, o prefeito não sabe o que está acontecendo na região dele? Se o prefeito não sabe o que está acontecendo na cidade dele, qual o trabalho que ele está fazendo ali? Então, a gente tem que colocar isso aí. Ele tem a obrigação, tem essa obrigação. Vamos caminhar aí? Vai lá, vamos ouvir o ouvinte. Vamos caminhar, vamos ouvir o ouvinte aqui, olha. A gente está mandando aqui, ó. Alô,
Estamos ouvindo. A Pode Rosário seguir. Vergonha está mandando aqui o seguinte, cadê o ministro da Saúde que não passa informações? Saudade do Mandetta. Pelo menos ele dava a cara a tapa, tá dizendo a Rosário. O Miro Aí. Mota está dizendo que esse presidente não é cristão, precisa confrontar Deus agora e mais nada. E com certeza ele vai perder feio. Ele está pedindo aqui também para você, ele botou um vídeo aí sobre Ricardo Salles, até ia fazer uma pergunta pro Dr. Wagner sobre o Ricardo Salles, mas se ele está fazendo aí, deixa ele fazer a pergunta dele, Fábio. O Bode veio, a Raíssa está dizendo o seguinte, o Bode veio e tirou o direito de ter falado sobre a saúde, no início tinha as coletivas, agora só importa o que o Bozo faz. Lamentável com tantas mortes, e nem o ministro da Saúde o Brasil tem. O da vergonha desse povo palaciano precisa falar a mesma língua, né? Cada um fala uma coisa e o povão fica louco. E aí vai. Tem? Fala aí, deixa o Miro perguntar sobre o Ricardo Salles, que eu ia perguntar sobre o Ricardo Salles. Me desculpe, mas eu preciso fazer uma outra pergunta para o Dr. Wagner também. O ministro Ricardo Salles já está condenado pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa em São Paulo. Eu gostaria de saber o seguinte, quando ele fala em passar boiada e tentar passar legalizações de terras, enfim, tudo, no momento que a imprensa está voltada só para a pandemia, também não é um ato de improbidade isso, ele no cargo de ministro, o Ricardo Salles? Perfeitamente, é improbidade administrativa que realmente esse instrumento de improbidade administrativa está na mão do Ministério Público, para que ele é a pessoa que pode ingressar com ação de realmente ele já tem antecedentes a respeito disso, né, de improbidade, mas uma improbidade também que ele cometeu. O problema é que essas pessoas que estão no governo, eles formam opinião. Por exemplo, o presidente da República forma opinião que muita gente obedece a ele. Agora, ele anda na contramão. Como é que pode obedecer uma pessoa que anda na contramão? Quando o Ricardo Salles falou a respeito que teria que aproveitar essa situação que nós vivemos hoje para poder fazer o desmatamento, fazer tudo que ele quer, poxa vida, quem está presidindo a reunião é o presidente da República. Ele podia falar, pode parar. Ele podia chamar a atenção do ministro, olha, você não pode fazer isso, não pode ter feito isso. O caso do ministro da Educação é a mesma coisa, entende? Então o presidente da República tem que dar bons exemplos. Agora ele anda na contramão. Como é que os governadores vão apoiar uma situação que realmente não... o presidente está andando na contramão com relação à saúde. Quer dizer, entende? Não tem um diálogo. Ele não obedece. Agora, nenhum técnico, nenhum quer assumir a presidência quer assumir o Ministério da Saúde, porque ele não obedece. O outro que estava lá, quando tentou falar que não podia usar esse medicamento, ele não é médico, não é nada, não tem nenhuma situação que pode amparar a situação de usar certos medicamentos, então ele tem que obedecer os técnicos, ele tem que obedecer a questão científica, né? Agora, poxa vida, a gente vê uma reunião que os caras querem fazer as coisas tudo erradas, se discute tudo erro, ninguém chama atenção. As pessoas ali, público que estavam na reunião, começou a se sentir mal ali, né? A gente via a cara das pessoas, o próprio Moro lá ficou numa situação desagradável, o outro lá, que era o atual ministro da Saúde, também ficou com aquela cara assim, porque o que eu estou fazendo aqui, né? Porque realmente, sem nenhuma direção, o governo está andando sem direção nenhuma, entendeu? Realmente a gente está vivendo essa vida. E improbidade tem todo dia no governo federal. Todo dia. A gente tem improbidade. Agora, precisa que o Ministério Público tome providência, entendeu? E realmente precisa uma fiscalização mais enérgica contra os governantes, né? Eu estou aqui eu tenho aqui notícias aqui da cidade de Itaquaquecetuba, que foram milhões que vieram aqui para montar um hospital de campanha e o prefeito não usou dinheiro, não montou hospital de campanha nenhuma. Tem um processo na Câmara de apuração, mas esse processo está andando aí, não sei o que vai acontecer. Mas também, por que também não fiscaliza aqui também?
Poxa vida, tem promotor aqui na cidade para fiscalizar, tem que fiscalizar, tem que haver uma fiscalização mais enérgica para colocar, para expulsar essas pessoas que estão trabalhando contra o país. Tá aí o doutor Wagner da Costa. Vamos ouvir o ouvinte rapidinho? Vamos lá? Bom dia, meus Bom dia. amigos do debate de hoje. É uma honra falar novamente com vocês a respeito do debate. Meus amigos, hoje eu vou falar sobre a fake news. Está na hora de ser punido as pessoas que soltam informações falsas. Por quê? Porque o pessoal já está com a cabeça quente com os problemas verdadeiros. E as fake news pioram a situação. Então está na hora de ser punido. Essa é a minha opinião. Bom dia para vocês. Esperar que o governo faça algo por nós. Bom dia. É a Laurinda de Guarulhos que mandou aí, né? Vai aí, Luiz Carlos. Não, o Edson Nogueira está dizendo aqui, muito triste, é o feriado antecipado e pessoas perdendo consultas agendadas, um descaso total. A Débora Santos aqui faz aqui mandou aqui um monte de coisas aqui, deixa eu ver se eu consigo sintetizar. Ela está dizendo que a Polícia Federal virou a polícia do Bolsonaro. Viva a Polícia Federal. Aos poucos a verdade vem à tona, conhecereis a verdade vos libertará. Devemos lutar por princípios e valores e não por uma idolatria cega e burra, aprendendo que políticos é para ser fiscalizado e cobrado, não idolatrado. Acorda a nação de escravos. O Brasil está tendo um grande aprendizado de forma intensiva. E assim ela vai colocando. Chega de safadeza desses políticos, né? Nem Moro conseguiu ficar no governo. A Raila está dizendo que o Fantástico cobrou ao Moro porque ele não falou nada sobre a palavra do ministro Ricardo Salles. O Moro respondeu que o presidente era quem conduzia e não ele. Quando o Moro entrou no governo, era santo. Quando não aguentou, saiu, virou o diabo para os bolsonaristas. O Miro Mota disse o seguinte: já foram nomeados 20 militares. Não, tem 21 agora, para o Ministério da Saúde, né? E até sexta-feira tem mais 2 para serem nomeados. Novo Ministério Militar na Saúde. Nenhum deles tem formação médica ou científica. E daí, detalhe é o seguinte, deixa eu fazer um contraponto rápido aqui, que o programa também já está terminando, mas um contraponto em relação ao Ministério da Saúde, tá? Toda a razão do mundo é contraponto, é defesa, hein? Todo mundo tem razão em relação a isso. Nós precisamos realmente de um ministro que conheça muito sobre saúde. Mandetta estava lá, fez um trabalho, só que levou a coisa para o lado político. Eu não sou a favor do que o Mandetta estava fazendo, eu critiquei o Mandetta aqui várias vezes, né? Não a decisão dele, mas a forma como ele colocava isso, era política, totalmente política. Depois veio o Tati, realmente não fedeu nem cheirou, não teve tempo de fazer absolutamente nada. Esse ministro que está aí, ele realmente não é um ministro da saúde, ele não tem conhecimento de saúde. Mas algumas decisões que ele tomou refrescou um pouco a situação do país. Tá certo? Quer dizer, que são decisões logísticas. Aliás, ele veio para isso. A intenção de colocá-lo lá era para isso. Era resolver problemas logísticos. Por exemplo, São Paulo recebeu 300 respiradores. E não recebia nenhum dos 2 outros ministros. E assim aconteceu com vários estados brasileiros, né? Que receberam EPIs, receberam todo o material que precisavam para tocar esse barco. Talvez São Paulo tenha condição até de liberar um pouco mais dessa situação por consequência dos respiradores que estão chegando do governo federal, já que aqueles que o governador comprou, mais de 3 mil, chegaram poucos até agora. Não por culpa do governador, não estou culpando aqui o governo de São Paulo. Eu estou dizendo que, por consequência do mundo, a China não conseguiu entregar tudo aquilo que tinha que entregar. Então, na verdade, esse ministro que está aí, ele é um ministro que está fazendo a logística, né? Ele não é um ministro que define o que a saúde deve fazer ou não deve fazer. Isso é um erro. Mas é apenas um contraponto para dizer que nem tudo assim é tão complicado, nem tão ruim quanto se quer colocar em relação a esse ponto. Quanto ao detalhe dos ministros militares, Biro, não são só esses, não. Agora, todos os ministérios estão recebendo, além da equipe do Centrão, militares. Aí, doutor Wagner, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí, já aqui agradecendo a sua participação, né, e as suas colocações sobre essa situação toda jurídica que está acontecendo no país aí, né?
Bom dia, doutor Wagner. Bom dia. Eu quero só dar uma noticiazinha de última hora. A Polícia Federal também realiza uma outra operação na manhã desta quarta-feira, é a Operação Lázaro, com o objetivo de desarticular uma organização reativada de maneira fraudulenta contra benefícios previdenciários que haviam sido suspensos. As fraudes se realizam pelo grupo que teria ultrapassado mais de 5 milhões e 600 mil. Realmente existe, a Polícia Federal cumpre 5 mandatos de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, Mesquita, na Baixada Fluminense. Então, realmente existe, o pessoal aproveita dessa situação para praticar crimes, né? E realmente nós estamos vivendo esse dinheiro que poderia ir para muitas pessoas que não conseguem receber os benefícios do INSS estão sendo lesados inclusive tem um funcionário do INSS que está sendo também suspeito de ter comandado essa fraude. É isso aí, obrigado. Eu quero agradecer o convite de estar aí hoje com vocês e agradecer principalmente todos os ouvintes que nos acompanham, a você, Luiz Carlos, a você, Fábio. Então, meus agradecimentos por estar aqui, e realmente é um programa, esse debate em família é um programa que a gente discute os problemas que nós estamos vivendo na atualidade. Valeu, doutor Wagner, obrigado pela sua participação. Obrigado. Deixa eu agradecer ao doutor Wagner aqui, que ele é sempre muito claro nas colocações dele e também debate com força, né? Com energia. Né? É isso aí. Isso é bom, isso é ótimo. É excelente. Faz parte do debate, né? É isso aí. E obrigado, Luiz Carlos. Valeu. Acabou. É isso Vamos aí. aí amanhã, estamos de volta. Agradecendo aos ouvintes, né? Pedindo sempre desculpas por a gente às vezes falar demais. E aí não dá tempo para o ouvinte colocar todas as suas opiniões, né? Então agradecemos aí, até amanhã. E continue firme aí nessa luta constante de analisar o que está acontecendo no país, acompanhar o que está acontecendo no país e vamos juntos buscar cada vez mais repercutir todas essas ações e refletir sobre elas, né? A minha vida, que a vida amará você e seja feliz. É isso aí, obrigado, Luiz Carlos. Agradecer também a presença do Dr. Wagner da Costa aqui conosco hoje, falando sobre esses temas todos aí na área jurídica que estão acontecendo, né? Essas incursões aí da Polícia Federal, cumprindo mandados, né, da Justiça aí em relação a todas essas investigações que estão ocorrendo no Brasil. Ao Luiz Carlos também, como sempre, né? Debatendo aí, colocando suas opiniões. E a você, principalmente a você ouvinte, que coloca suas opiniões, já peço desculpa desde já aqueles que não conseguiram ser ouvidos, né? Ou porque colocaram o seu áudio aí com mais de 30 segundos, ou então porque não mandou o áudio, aí mandou o áudio quase no final do programa, aí a gente não tem como colocar mesmo. Mas você pode participar lá da live no Facebook, né? Tá lá o programa de hoje, você pode colocar o seu comentário lá nos comentários da live de hoje. Faça lá o seu comentário, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/debate em família, e tem uma novidade aí, nós vamos começar a soltar vídeos também no YouTube. Então já se inscreve lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/debate em família. É só se inscrever, ativar o sininho lá que você vai receber sempre a notificação quando tiver um novo vídeo no nosso canal do YouTube. youtube.com/debate em família e facebook.com/debate em família. Agradeço novamente a todos vocês que participaram do programa de hoje. Amanhã estaremos de volta aqui na Super Rádio. E agora vocês fiquem com Milton Bardelli e a música e a história. Programa Debate em Família, com Luiz Carlos e Fábio Patrício. Um programa para a família.